Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos continuar com aquele vídeo sobre as 7 igrejas, né? Mas se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro de todas as novidades do canal. E se você ainda não viu a primeira parte do vídeo, que a gente falou sobre as igrejas de Éfeso, Esmirna e Pérgamo, aproveita, corre lá, vê o primeiro vídeo e depois volta nesse aqui. A gente viu no outro vídeo que as 7 igrejas do Apocalipse, elas são, as mensagens dessas 7 igrejas, elas são conselhos, né, que Deus tinha para igrejas na época, desses locais que a gente viu, mas principalmente para a representação das igrejas, dos períodos da igreja ao longo da história da humanidade. Então a gente parou na igreja de Tiatira, e a gente vai continuar com aquela listinha das características da mensagem que Deus separou para as igrejas. E vamos analisar aqui o que elas representam para a história da igreja aqui na Terra. Vamos ver. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 18, ele começa, né? O anjo da igreja de Tiatira escreve: Essas coisas diz o Senhor, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, né? Tá aqui a característica de Jesus. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Daí, o elogio. E a gente vai ver a repreensão agora. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher de Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. E lá no versículo 25, Jesus dá o conselho, né? Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Falando isso para aqueles que não se contaminaram com essas doutrinas que ele estava falando aí de Jezabel, enfim. E por fim ele vai falar a promessa ao vencedor, que no versículo 26 em diante: Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regirá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também recebi de meu pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Bem, então essa igreja de Tiatira, ela representa o período da igreja entre 538 d.C. a 1565 d.C., que tem até uma relação com a igreja de Pérgamo, que a gente viu no outro vídeo, porque ela também se contamina com doutrinas, né? Também se associa ao paganismo, mas nesse caso uma proporção maior, porque nesse período a gente vê dentro da igreja a Bíblia sendo substituída por tradições, o apego às obras, né? Não ao sacrifício de Cristo como meio de salvação, mas às obras como meio de salvação, e diversas doutrinas ali que totalmente focadas na tradição, deixando a Bíblia de lado, mas focando no homem e não em Deus, né? Mas ele também fala que a gente viu, né, do elogio, fala as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras, né? Provavelmente como uma associação à reforma que ia acontecer ali quase no fim desse período, né? E a gente vai ver um pouco mais agora na próxima igreja, que é a igreja de Sardes. Ali no capítulo 3 já, no versículo 1, ele diz: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aí ele fala de algumas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, né? E fala no versículo 5 a promessa ao vencedor. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Bom, esse período
que representa a igreja de Sardes, ele vai de 1565 a 1740 depois de Cristo, né? Então aquele período pós-reforma. E é interessante que Jesus fala que essa igreja ela parece que está viva, mas ela está morta, né? É exatamente o que a gente vê nesse período pós-reforma, porque parecia que a igreja estava viva, mas na verdade eles tinham, com o tempo, se afundado no formalismo, né? Então eles tiraram a graça, tiraram o foco da graça e começaram a focar na formalidade e se apegar ali numa religião nominal, né? E foi basicamente isso que aconteceu ali após a reforma. A gente tem a continuação com a igreja de Filadélfia, e aqui no capítulo 3, versículo 7 diz: essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E aí ele fala aqui no 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E no versículo 12 tem a promessa: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Esse período de Filadélfia ele vai de 1740 a 1844, que foi um período que, principalmente na América e na Grã-Bretanha, surgiram reavivamentos, onde as pessoas, de fato, voltaram-se para a palavra, para os mandamentos de Deus, né? Com o foco em tentar manter uma vida pura e, principalmente, começaram a pregar a volta de Jesus, né? E a gente tem outros vídeos aqui no canal sobre esse período, ali... por exemplo, o vídeo do Grande Desapontamento, né, de 1844, e a gente vê que houve sim um grande revivamento, e não só nesses locais que eu falei, mas a mensagem da pregação da volta de Jesus foi espalhada pelo mundo todo, e foi um período que foi muito elogiado, né? Ele fala que guardaste minha palavra e não negaste meu nome. E também o que é interessante é que fala de uma porta, né, que ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá. Tem posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. E aqui embaixo, no versículo 12, ele faloei coluna no santuário de meu Deus. Então, pode estar fazendo uma referência à doutrina do santuário, né, porque a gente sabe que em 1844 Jesus ele passa do santo para o santíssimo, né, lá no santuário celestial. Então, foi nesse período, né, em 1844, que acontece essa transição. Então, pode estar fazendo referência para isso também. Por fim, a gente tem a igreja de Laodiceia. E é muito interessante porque não tem elogio na igreja de Laodiceia. Diz aqui no capítulo 3, versículo 14: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu pai no seu trono. Eu fiz questão de ler essa parte praticamente toda, porque a igreja de Laodiceia ela representa desde 1844 até os dias de hoje e vai até a volta de Cristo. Então, nós estamos nesse período agora. E todas as outras igrejas, as mensagens das outras igrejas, elas trazem conselhos para nós também. Mas essa aqui é um conselho especial, porque ela representa exatamente a nossa situação agora.
E é muito forte o texto. Aqui fala que é uma igreja morna, ou seja, é uma igreja acomodada, que não é frio, ou seja, não está longe de Deus, mas que não está quente, não está viva. Então, é aquela religião básica. E fala que Jesus está a ponto de vomitar da boca dele, porque quem gosta de água morna, não é mesmo? Então, fica para nós, né, os conselhos que Jesus dá. Ele fala para te enriqueceres, né, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Esse ouro que, assim como fala lá em 1 Pedro 1,7, pode estar representando a fé, né, que é mais valiosa do que o ouro. Fala também das vestiduras, que representa ali a salvação, a justificação, né, que cobre a nossa nudez do pecado, como lá em Isaías 61:10. E também fala sobre o colírio, né, para que a gente consiga enxergar a nossa situação mesmo, né, a nossa pecaminosidade, que a gente possa ter discernimento espiritual. E é interessante também que ele fala que a igreja, né, nesse período, pensa dessa forma: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E não enxerga a verdadeira situação. Acha que está tudo bem, acha que está tudo tranquilo, tudo certo, mas na verdade está tudo errado, né? Então, Jesus, ele repreende, como ele disse, né, ele repreende aqueles que ele ama. Então, ele está batendo na porta. Ele está nos convidando ao arrependimento, né, que a gente possa acordar e, de fato, termos uma religião quente, né? Nos aproximarmos de Deus de verdade. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até mais.